Olá, pessoal, boa noite. Chegando. Ei, Cris. Boa noite. Felipe Proeza. Quero saber se está presente. Ei, Débora, boa noite. Presente, eu sabia que você estaria. Ei, Gabi. Meu filho está gritando lá fora. Uma beleza, gente. Home office é uma bênção. Tranquilo? Só um minutinho, galera. Um minutinho. E aí, Gabi, Luísa, Maria Isabel. Também saudade, gente. Saudade de todo mundo, né? E hoje, olha só, enquanto a gente está aqui, Emanuel, nosso convidado, chegou. Quem? Deixa eu ver, peraí. Aluno da Faculdade do Futuro, de 2009, de Iuna, mandou Rafael Barros. Beijo, Rafa. Que legal. CV 2009, pouco tempo, né? Foi ontem. Ei, Mauro, joia, que bom que você veio. Marilza. Beleza, pessoal. Então, olha só, enquanto a gente vai... O pessoal vai chegando, Emanuel Quirino já está na sala. Vou chamá-lo já já. É o tempo que a gente está esperando para a galera chegar, para você mandar aí disparar para todo pai e toda mãe que passa pelo que eu passei ainda há pouco. Eu meio que Dona Hermínia aqui em casa, assim, meio que dando um grito, abaixa o TikTok que eu vou entrar online. Você já passou por isso aí? Quanto tempo essas crianças podem ficar? Qual é o benefício que eles têm de ficar nessas mídias, né? E aí, para falar um pouco sobre isso, eu convidei o professor Emanuel Quirino, já tive o prazer de fazer um curso com ele, pelo Illumina, e depois num congresso em Belo Horizonte, né, que ele deu um curso, um mini curso, e, enfim, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo aqui, já vou chamá-lo. Emanuel é psicólogo, ele mesmo vai se apresentar aqui para vocês. O Emanuel, né, porque ele ministrou algumas aulas na pós-graduação, junto com o Leandro Malloy aqui na Faculdade do Futuro. Ei, Emanuel, E seja aí, pessoal? bem-vindo, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Joia? Tudo bem? Tá certinho Tudo aí? Acho que tá. ótimo. Dá pra ouvir direito? Ótimo, Tá, cadeira perfeito. gamer, gente. Pensa na cadeira profissa desse rapaz. E eu aqui na Você minha... vive trabalhando, escrevendo aí, tem que ter coisa confortável. Não Não pode sentar é? em cadeira Eu não ruim, tinha não. home Minha coluna agradece. office. Você já está Depois super é. adaptado, né? Não, faço home office já Super tem adaptado. 2 anos já. Isso aqui é novidade. Eu tava treinando pra esse Covid, gente. Tava treinando Ah, home office aqui já. você já é sempre antecipado, né, Emanuel? Sim, sim, tudo bem? Tudo ótimo. Se apresenta para a galera aí, Emanuel. Então tá bom, gente. Então temos aqui 13 pessoas. Vocês vão ver que eu vou ficar fazendo muito isso porque eu tenho um problema chamado miopia, tá? Então eu não consigo ver o número de pessoas nos comentários se eu não colocar a cara no celular, tá? Vamos lá, gente. Eu sou psicólogo de formação, já tem 10 anos que eu trabalho com neuropsicologia e cognição, mas nos últimos 5 anos eu tenho enveredado muito mais para uma área que é a área da tecnologia aplicada à psicologia, né? Que é a parte mais, vamos dizer assim, mais interessante para mim da psicologia. Então, tudo que envolve aí tecnologia, esse mundo digital que a gente vive, eu estudo e trabalho. Então, redes sociais, efeitos da tecnologia na cognição, dependência de jogos, efeitos bons que os jogos têm na cognição, todas essas coisas eu estudo bastante e trabalho bastante. Eu cheguei já a ministrar uma disciplina para graduação de psicologia na PUC Minas. Então a gente teve um semestre inteiro de disciplina de graduação de um tema chamado cyberpsicologia, que é o campo da psicologia que estuda essa relação digital. E se vocês quiserem saber mais, só ver meu Instagram, que tem um monte de coisa sobre isso.
Mas eu ministrei uma disciplina inteira sobre isso lá, e a gente falou das mais variáveis coisas, desde como é que a tecnologia no mundo hoje, efeitos disso efeitos psicológicos disso nas pessoas, e um monte de coisa, um monte de coisa. Eu tenho falado só sobre isso nos últimos 3 anos. Eu estou estudando tem mais de 5 anos, mas eu só falo disso nas minhas palestras e meus cursos tem 3 anos. E é bom ver que o pessoal está começando a perceber mais a importância disso, como é que isso influencia o nosso dia a dia, principalmente agora que a gente está nesse cenário, que a gente está vendo o impacto que isso tem. Sim, sem dúvida. Você falou exatamente a condição dos benefícios dos jogos, né? Eu percebo que Uhum. muitos pais têm a preocupação e enxergam os jogos com os jogos e os usos de celular e mídias de uma forma geral como vilões, né? Eu percebo muito essa dúvida de muitas pessoas e de muitos pais. São realmente vilões, Emanuel? A gente pode considerar dessa forma? Em 2017, eu dei uma palestra num evento chamado Pint of Science, basicamente uma pitadinha de ciência. É um evento para o público leigo, é um evento aberto para qualquer um, então não estou falando para psicólogos ali, não estou falando para a população geral. E esse evento, literalmente, o nome da palestra era Videogames, Mocinho ou Vilão, né? Mas na verdade eu preciso contar um contexto histórico. É porque assim, você provavelmente vai lembrar que sua mãe ou sua avó falava que televisão era do capeta e ia te deixar idiota, né? E isso ia acabar com você e você te fazer uma pessoa pior. Assim, tem seus limites, mas não é aquela coisa que geralmente a gente acha. Existe um efeito psicológico que é a aversão à novidade, né? Então, quando tem uma novidade que é muito diferente do que você está acostumado, é muito raro de você aceitar ela com uma abertura, uma cabeça aberta. Primeiro você vê os problemas, primeiro você vê as dificuldades que aquilo tem para você, e depois você começa a ver os benefícios, né? Então, se eu chegar para você e falar assim, não, tem esse negócio aqui que vai fazer isso na sua vida. Primeiro você vai falar, truco. Será que esse negócio tem um problema para mim? Aí depois você vai começar a aceitar. Se você pegar tanta literatura científica, na literatura acadêmica mesmo, nas publicações internacionais, tudo mais, antes dos anos 2000, e você comparar elas com depois dos anos 2000, você vai ver o mesmo efeito que tinha da população geral, da aceitação da população geral, antes dos anos 2000 e depois dos anos 2000. Tanto os cientistas quanto o público geral, antes dos anos 2000, viam videogames com um pé atrás, assim, sabe? Ah, esse negócio deixa as pessoas mais violentas. Ah, esse negócio deixa as pessoas menos inteligentes. Ah, esse negócio tem algum risco. Isso é justificado, porque a cultura gamer ela só foi tomar, a, vamos dizer assim, um rumo um pouco, é bem recente, assim, sabe? Então não é algo que é novo. Apesar de videogames existirem desde a década de 80, foi só depois dos anos 2000 que começou a popularizar de vez, assim, e se tornar algo popular. E aí, na medida que os estudos foram vendo, eles foram vendo que, olha, videogames eles não são tão perigosos igual a gente achava. Claro, tem os seus riscos. Mas, por exemplo, mitos gerais de que jogos deixam pessoas mais violentas, isso já ninguém na literatura acadêmica vai aceitar isso como algo que é geralmente concreto. Então, pode ser sim que a criança jogar Mortal Kombat e decapitar o coleguinha lá no videogame pode deixar ela com comportamentos agressivos, mas o jogo não é feito para crianças, tá? Da mesma forma que você tem programas de televisão que não são para crianças. Então, eu não estou falando desses casos, tá? Não é para começo de conversa, não é para elas estarem jogando esses jogos, tá? E depois a gente tem, por exemplo, é, jogos para essas faixas etárias que não, se está adequado para a faixa etária, é ok. Então a gente tem essa mudança aí. Antigamente a gente achava que era ruim e hoje a gente vê mais os efeitos positivos do que os negativos. Porém, de 2015 para cá, as pessoas começaram a trocar esses efeitos positivos. As pessoas começaram a pensar, não é tão bem assim que eu quero ver os videogames. A gente tinha efeitos bons, tem efeitos que podem ajudar na cognição, pode ajudar na capacidade da atenção das crianças, mas isso não é tão grande quanto parece. Então a gente está basicamente chegando num consenso de que, olha, videogames são legais, ajudam, mas sim, salvam os casos, assim, pouquíssimos casos. Então é só uma ferramenta de diversão. Então, para concluir isso, é só para mostrar o que foi, eu chamo isso de efeito Romeu e Julieta, né? E quando Romeu e Julieta, o livro, tá, o original, ele foi publicado, ele gerou um alvoroço, assim, de que aquilo ali ia corromper os jovens, que é aquela coisa dos jovens não podem ter aquele contato físico, aquela coisa romântica não poder acontecer. É normal para sempre que uma mídia nova é lançada, ela ser sim vista, ser sim recebida com essa aversão pela população geral, tá? Com uma certa resistência, né? Você falando me vem a condição até que a gente está vivendo atualmente, né?
Uhum, Eu ministro aula em ensino universitário, a primeira notícia de quando o ensino iria para o ensino remoto, presencial, o mundo todo tremeu, né? Alunos e uhum. professores entraram em pânico, em desespero, Deus me livre isso e tal, e as coisas estão acabando. A gente vai vencer o semestre, é claro que com muita adaptação, mas Uhum. vencemos, aprendemos muito mais do que tivemos prejuízo, né? Então isso tem É, assim, todo muita, mundo tá muita pagando a lógica, língua né? agora, né? Todo mundo tá pagando o que Exatamente. falou, porque, de fato, EAD é uma coisa que é mais complicada, né? Requer muito mais atenção da pessoa que está fazendo, requer muito mais organização, requer um monte de mais outras coisas. Mas aqui EAD não É, é apropriado para um monte de forma de ensino. Então, tá todo mundo tendo que fazer o samba do crioulo doido aqui para fazer esse negócio funcionar. E aí tá todo mundo improvisando e não está sendo implementados os melhores métodos, né? Porque EAD tem metodologias que são adequadas, que vão melhorar o ensino. Mas é que tá todo mundo improvisando mesmo, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. sim, Então, não deu tempo, é, não deu tempo. não. O que eu digo é a aversão, né? A condição da Uhum. aversão, de a gente Isso, falar que mas não é dá exatamente certo isso. antes de experimentar, né? É muito, E aí as muito pessoas veem que condição. o improviso não está dando certo, elas generalizam para o ensino à distância não dar Isso, certo. Não é assim. É é, porque o momento exatamente. atual está requerendo todo mundo de fazer de qualquer forma, porque não tem mesmo tempo de Isso. adaptar e tudo mais. Ninguém teve E treinamento formal para ser professor assim. outra coisa que me chama atenção na sua fala é também a condição da idade. E aí a Uhum. responsabilidade dos pais nesse contexto, né? Não é a criança que vai se tornar violenta pelo jogo, não é o jogo. Não é a condição do jogo que não presta. É a condição como se fosse de uma censura, né? Não é de uma censura, é de adequação mesmo, idade, né? Uhum. Eu não sei o termo, está me faltando a palavra certa aqui. Né? É Isso me assim, chamou atenção também. o que acontece geralmente aí quando você vai pegar esses temas para violência, essas coisas tudo mais, é muito mais uma relação de se você já é grupo de risco para comportamentos violentos, naturalmente você vai consumir mídias violentas. Então, não é porque o cara bateu no coleguinha porque ele viu isso num jogo. Não, provavelmente esse cara já tinha ali uma propensão a comportamentos violentos e o jogo foi só a mídia que ele escolhe para poder consumir, porque está adequando aos perfis de escolha dele. Não é porque eu gosto de Uhum. novelas românticas, porque eu sou um cara que é super sedutor, vai sair seduzindo todo mundo, não, gente. Não é assim. Mas se eu tenho um viés, mas se eu tenho um viés para determinada mídia, eu vou escolher aquela mídia. E não é o ovo que veio antes da galinha, né? Então, desculpa, não é a galinha que veio antes do ovo, é o ovo que veio antes da galinha aqui nesse caso, entendeu? Então, a gente tem que pensar, Sim. não existe uma causa e efeito, tá? É muito mais uma correlação. Sim. E tempo de exposição, essa é uma grande discussão também, né? Inclusive nas mídias de senso comum, né? Não falo Uhum. literatura científica. O que chega de informação às pessoas é uma grande discussão em relação a tempo de exposição das crianças à tela. O que diz a literatura científica em relação a isso que a gente pode passar de informação aqui para a galera? É o mesmo fenômeno, tá? Quando o celular, o smartphone, começou a popularizar a partir do iPhone. Claro, o smartphone não é o iPhone que iniciou essa onda, mas ele popularizou isso. Então, quando o iPhone começou a popularizar isso lá para meados de 2018, que a galera começou a estudar. Tá? Assim, o que era de tela que se preocupava mais, os cientistas, era a televisão. E a televisão é outro fenômeno, tá? A televisão é uma história diferente. Então, o smartphone é recente. Então, a Academia Americana de Pediatria, ela tem divulgado, já tem bem estabelecido o que ela chama de guidelines para uso de telas. Ou seja, ela dá instruções para vocês cuidarem do uso de tela por parte das crianças e adolescentes. E a gente advoga muito sobre. É bem baseado em evidência, é bem legal, mas a gente advoga muito para aquilo ali, porque aquilo ali é importante, aquilo ali tem efeito, sim. Tá? É, para crianças abaixo de 2 anos de idade, o consenso é não. É zero. Assim, o ideal é zero mesmo, tá? Porque a, tem vários fatores, tá? Então vamos pensar assim. Para crianças, eu estou falando aqui exclusivamente para crianças abaixo de 2 anos de idade, está no período crítico para o desenvolvimento visual, da sua visão mesmo, está no período crítico para o desenvolvimento da atenção, tá? E do desenvolvimento da habilidade social de reconhecimento de faces, de reconhecimento de dicas sociais, do básico da comunicação humana, tá? Quando a criança gasta muito tempo no celular, ela está sendo privada de muitos estímulos, tá? Então, o Uhum. primeiro problema é estímulo. Então, o tempo que ela está gastando no celular poderia ser gasto em lugares que vão estimular ela mais, tá? Então, esse já é um grande problema. O segundo problema é em relação à visão. A nossa visão é em 3D, né? Ela tem senso de profundidade. E o celular não tem senso de profundidade, então é só uma tela 2D, né? Eu não consigo ter a noção de fundo com o celular.
E isso é um problema, porque para você ter noção de profundidade, você tem que fazer determinados movimentos visuais que não são os mesmos movimentos visuais que você faz com os olhos quando você está usando o smartphone. E quando a criança é muito pequena, ela tem aquela etapa do desenvolvimento dela, ela é muito importante. É ali que ela vai ter o grosso do desenvolvimento. E se ela não consegue aproveitar essa fase crítica, ela perde aquela oportunidade e para ela reaprender isso no futuro é muito mais custoso. Então a ideia é justamente assim, olha, se eu tenho uma criança e essa criança vai usar o celular máximo, se estourando 30 minutos por dia, tá? O mínimo possível é o ideal, tá? Mas o ideal mesmo, o zero é o ideal. Mas o mínimo possível seria 30, assim. Eu sei que não tem como, né? Tá, a chupeta do século XXI é o smartphone. A criança tá chorando, você pega o celular e joga na cabeça da criança, a criança para de chorar. Ela vai pegar e vai assistir um vídeo no YouTube. Mas isso é Aham. óbvio, tá? Isso aí eu não tenho como falar pro pai, pai, não dá o celular pra criança. O pai fala assim, mas e aí, o que que eu faço quando ele estiver chorando? Porque é a mesma coisa dos pais antigamente com a chupeta. Então, é Aham. muito mais uma questão da relação digital, ela é muito mais uma questão de moderar comportamentos e fazer assim, olha, não vamos fazer essa coisa exagerada igual é hoje, vamos fazer uma coisa muito mais, olha, o que que a gente pode fazer para amenizar, tá? Então, de 0 a 2 anos, nada, tá? Esquece, tenta não fazer isso. A partir de 2 anos até 4 anos, você já pode dar um tempinho, tá? E aí você vai aumentando, ok? Você vai aumentando. Mas aí, na medida que a criança ela já começa a sair daquela fase do desenvolvimento que ela é pouco interativa com o ambiente fisicamente, né? Que ela não tem ainda uma destreza manual para interagir com tudo. Na medida que a interação da criança passa a ser mais pegar em tudo e colocar tudo na boca, o celular é crítico de não ser usado e é importante não usar o celular nessa faixa etária porque ele é importante para você ter. Não usar o celular é importante para você ter a oportunidade de treinar suas habilidades motoras, principalmente destreza, tá? Habilidades motora fina, com outros brinquedos. Então, toda a interação que você tem com o brinquedo, smartphone, vai desenvolver sua capacidade de fazer isso aqui, ó, tá? De ficar Uhum. mexendo com o dedo, mas isso na vida real é inútil, não serve para nada. Então a criança não está desenvolvendo nada ali. Então você vai colocar essa criança e essa criança não vai saber fazer muitas coisas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem muito estudo disso, tem um estudo bem legal mostrando que crianças que crescem usando muito tablet durante a vida, elas têm uma dificuldade motora de aprender a escrever, tá? Não por precisão, não por destreza, não por coordenação motora fina, mas por uma coisa absurda que a gente nunca lembra. Elas não desenvolveram propriamente a musculatura dos dedos para poder segurar o lápis. Então elas Mas não têm a deixa eu força para segurar o interromper. lápis ainda. E Claro. numa outra live que a gente fez aqui, eu coloquei exatamente essa questão, só te provocando mesmo, Uhum. a opinião, né? O bate-papo. Não seria isso a própria evolução da espécie? Uhum. Esse movimento que você disse aqui, que não serve para nada, e que esse aqui, né, que a gente tanto usa nos smartphones, essa atrofia da musculatura, eu acho que a gente tem tanto, eu discuto isso com as alunas da psicopedagogia, a gente é muito duro, enrijecido com essa condição, não tem que escrever cursivo, tem que fazer não sei o quê, beleza, né? Tem muita coisa aí a favor e tal. Mas será que há um tempo atrás, do mesmo modo que você falou, olha, televisão deixa a gente burro e bitolado. Uhum. Se a gente olhar para os Homo sapiens, né, lá atrás, pô, a gente era tudo uns bichos cabeludos muito esquisito, cara. Uhum. A dentição, né? Então, É, mas isso será que a gente não aconteceu há está 2 milhões de caminhando? anos atrás. O Homo sapiens é um bicho recente, né? Mas olha só, Mas será que a gente você não tem, tá caminhando você aí tem dois argumentos. para uma. Vai, Não, fala não, aí. olha só. A evolução ela vai ocorrer se você tiver duas seleções, né? A seleção por reprodução e a seleção por coisas ambientais, né? O ambiente selecionando. Ninguém vai morrer se não usar um smartphone. Se todo mundo que não usa smartphone morresse, então só seria levado os genes mais propensos a usar o smartphone e os comportamentos de usar o smartphone para gerações futuras. Não é bem uma evolução, é mais um traço cultural, tá? A evolução cultural é diferente da evolução biológica. Então não é uma evolução cultural. Não, desculpa, não é uma evolução biológica, mas é uma adaptação cultural. Só que aí você está falando com um cara que trabalha com tecnologia. Eu mexo com tecnologia desde que eu era criança. Tá? A primeira vez que eu toquei no computador eu tinha 6 anos. Então tem 26 anos que eu mexo com computador direto. E eu te garanto, tá, do ponto de vista científico, que a melhor coisa que você faz para aprender melhor é escrever. Digitar é muito ruim para você lembrar depois, porque o processo de digitação ele é rápido. Ele é muito rápido em comparação a escrever.
Quando você escreve, você está gastando tempo com o ato de escrever ali a palavra inteira. Isso vai requerer de você atenção e funções executivas, tá? Para você conseguir criar uma frase e digitar aquela, escrever aquela frase, você tem que prestar atenção na frase. Vocês provavelmente já tentaram transcrever algum arquivo que vocês ligam o piloto automático e só digita. Quando vocês veem, vocês escreveram e nem Uhum, perceberam. É isso que acontece com a uhum. aprendizagem com o notebook. Quando você tem que digitar o que você está vendo na internet, ou num arquivo, ou num texto, você vai ter uma chance de evocar aquela memória, ou seja, de resgatar aquela memória no futuro, bem menor do que se você estivesse escrevendo. Então a escrita ela é melhor para você reter a memória e ela é melhor para você evocar a memória. Então ela é melhor para você guardar e melhor para você resgatar ela no futuro, ou seja, lembrar, tá? Então essa coisa de ficar escrevendo demais no teclado e tudo mais, ela é legal pela praticidade, mas ela não é legal pela aprendizagem. Então, se tem Sim, um pelo aluno recurso meu de... cognitivo, né? Exato. Se tem um aluno meu digitando, eu falo, velho, é esse argumento que eu coloco. Você vai aprender muito mais. Você está perdendo tempo de digitar, porque você vai ter que rever isso depois. O tempo que você está perdendo escrevendo é melhor para você na retenção de memória, tá? E a retenção de memória ela é importante. É basicamente Mas para que isso que a bom gente que o senhor estuda, né? digita. Eu tenho alguns alunos, eu acho que estão aqui na sala, que bom que o senhor digita, o meu tira foto. Ah, eles tiram foto, isso aí acontece mesmo. Mas aí que tá. Se você tira a foto e você faz a anotação do que você tirou, melhor ainda. Tá? Beleza, é verdade, Beleza, mas o verdade. negócio é só tirar a foto, você não vai lembrar. A gente só vai lembrar uma parcela mínima do que a gente tem no futuro. Então, se a gente pensar nessa Voltando. questão do desenvolvimento, é verdade. Se a gente pensar nessa questão do desenvolvimento, é exatamente isso. A gente está perdendo janelas de desenvolvimento que são críticas, assim, que não vai ser muito legal eu parar, sentar ali e ficar deixando a criança mexer no celular, sendo que tem coisas muito melhores que ela vai fazer. Então, brincar físico, brincar com o mundo 3D, né? O brincar pegar, botar a mão na coisa, meter a coisa na boca, que é uma forma da criança explorar o mundo, de dedilhar, de fazer isso. Isso é muito importante para o desenvolvimento motor. E a gente ignora o desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor é importante para tudo. Se vocês pegarem crianças que não fazem educação física, vocês veem o quão desengonçadas essas crianças são. E esse ser desengonçado, ele atrapalha o resto da vida da criança. Então, coordenação motora, não só a coordenação motora fina, mas a coordenação motora como um todo, ela é muito importante. E essas atividades, que são atividades que usam telas e tudo mais, elas são complicadas, elas tiram essa oportunidade. Então, como é que eu faço? Para cada 2 anos de vida, é isso que eu passo para os pais em orientação, quando a gente vai fazer um atendimento aqui, e orientar um pai que é um ponto de vista mais clínico, eu falo, basicamente, eu escrevo para eles e oriento eles assim, como assim, ó, seu filho tem que isso aqui, você vai fazer dessa forma, tem isso que você vai fazer dessa forma. Ah, mas eu não consigo fazer isso, então vamos tentar adaptar e fazer dessa forma. A gente faz um planejamento, uma orientação de qual que seria a melhor conduta no cenário ideal e a gente vai adaptando ali para o cenário que dá para fazer, porque eu sei que não dá para fazer tudo, isso é óbvio, tá? Depois que a gente sai da criança, depois que a gente sai ali da faixa etária infantil, desses períodos de desenvolvimento, a gente vai principalmente para a adolescência, a gente parte uma questão de que os pais têm que preocupar menos com o tempo de tela, menos com o uso do computador e muito mais com a privacidade e orientações em relação ao adolescente, sabe? Ou ao pré-adolescente. Então, não vai em determinados sites, evita conversar com determinadas pessoas. Não, agora você tem sua conta na rede social aqui, você tem 14, 15 anos, toma sua conta na rede social aqui e eu não vou entrar mais, mas eu tenho que te orientar o que você pode fazer ou não. Tá? Então a coisa muda de acordo com a faixa etária. E muitas vezes os pais não sabem lidar com isso, porque eles não tiveram pais que lidavam com isso com eles, que a gente usa o modelo Sim. parental, né? A gente pega o que nossos pais nos ensinaram e a gente geralmente acaba de forma inconsciente, quase transpondo isso para os nossos filhos. Então, os meus pais, eles não tinham computador, não tinham nada para me orientar, então para eles tudo foi muito novo, para eles tudo foi por muita tentativa e erro, acertaram em algumas coisas, erraram em outras. Agora, os pais agora dos anos de 2010 para cá, eles cresceram eles tiveram filhos que vão crescer na era digital, e eles já têm mais uma experiência digital, então eles já estão tentando melhorar isso aí, e aí que entra ajuda, e aí que entra uma orientação profissional mais adequada, que não é fácil mesmo, tá? É tudo muita novidade. Ok? Não, muito, muito, muito pertinente. Eu tô vendo aqui os comentários que, na hora que a gente estava conversando, o pessoal Uhum. comentou aqui, muita gente entrou, mas eu acho que a gente abordou, né? A condição da Juliana aqui colocou a respeito de. Ela tem, pelo que eu entendi, Ju, se você estiver na sala ainda,
que ela tem receio, ela dá o celular para os meninos porque ela tem receio de ela não conseguir mexer nos aparelhos. Isso é uma visão interessante, né? De privar a criança e depois ela não usar. É isso, Ju? Não compreendi o que você colocou. Aí a condição dos benefícios, você vai ainda falar. E aí, em relação, você falou da criança, ficou muito clara a sua fala, mas existem aqui, né, no nosso cenário, crianças com desenvolvimento típico e crianças com desenvolvimento atípico, né? Existe diferença para exposição e tempo de uso ou qualidade de tempo entre um e outro? Então vamos pegar desenvolvimento atípico cognitivo. Tá lá, eu vou inventar uma criança aqui. O João tem deficiência intelectual, ele tem 11 anos de idade. Tá? Ok. Um dos primeiros pacientes que eu atendi no estágio, lá na UFMG, tá? Tempo. Ele tinha um desenvolvimento cognitivo comprometido, mas ele tinha uma característica muito interessante. Ele não sabia escrever. Tá? Ele tinha 14 anos e não tinha capacidade nenhuma de escrever uma frase, sabe? Então, era tudo desconexo. Ele sabia, no máximo, ele fazer uma palavra, mas a leitura dele era muito comprometida, a leitura e a escrita dele era muito comprometida. Só que ele tinha um celular e ele comunicava por WhatsApp. Como? Com emoji. Então, ele sempre mandava emoji para ilustrar alguma coisa, ou um sticker, alguma coisa, ele sempre mandava. E aí, isso me deixou encucado. Eu fui estudar, eu fui ler mais ou menos como é que era essa questão do uso de tecnologia por pessoas com dificuldades cognitivas. Mas aí entra um problema, tá? Entra um problema primeiro. Comparar aplicativos hoje com os aplicativos há 5, 6 anos atrás, você não está comparando a mesma coisa, tá? Você não está. Você tem um setor da cyberpsicologia, uma área da cyberpsicologia, que é o campo da psicologia que estuda isso, tá? Que visa primariamente desenvolver melhores interfaces humano-máquina. Então a gente quer sempre desenvolver uma máquina que seja mais fácil de se utilizar por seres humanos, que seja algo que no momento que eu pego ela eu já sei usar, eu não preciso aprender a mexer, usar em determinado aplicativo, porque a boa parte dos aplicativos grandes hoje em dia você já começa a mexer ali no piloto automático, tá? E isso é uma área importante, tá? Que é a área de UX, o X, então a interface de usuário, eu tenho que melhorar a interface de usuário. Há 5, 6 anos atrás, vamos colocar aí coisa de 8 anos atrás, tá? 2012. Isso era uma área muito incipiente, tá? Essa é uma área que, sim, o pessoal tinha importância, tinha alguns profissionais formados, mas ainda o pessoal não sabia desenvolver interfaces de usuário importantes e fáceis de se utilizar. Hoje em dia, se você tirar um print da loja de aplicativo, por exemplo, e comparar com uma loja de aplicativo, com a mesma loja, há 8 anos atrás, você vai ver que a de 8 anos atrás era muito difícil de utilizar comparado com a de atual. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência é que qualquer aplicativo, qualquer interface de usuário, qualquer sistema que eu vou interagir digitalmente, ele seja fácil de se utilizar de cara. Porque se ele é fácil de se utilizar de cara, eu consigo atingir um público muito maior e aí eu consigo ganhar mais dinheiro. Essa é a lógica das empresas. Portanto, se eu pegar uma criança com dificuldade cognitiva e ela for tentar usar um computador hoje, é provável que essa criança vá conseguir usar o tablet, vai conseguir usar o computador. Você tem criança de 2 anos de idade que consegue mexer com as coisas com tranquilidade. Eu sei de criança com 3 anos de idade que está totalmente... 3 anos não, 2 anos de idade. Isso, 2 anos de idade, que ela vê os anúncios do YouTube, ela própria pula. Porque ela já sabe que aquilo ali. Então é muito fácil, porque é óbvio você pular o anúncio do YouTube. E por que eu estou seguindo essa linha de raciocínio? Porque a gente tem que saber o que a gente está avaliando, tá? Se eu estou avaliando o uso da criança, se eu estou avaliando ali se aquilo vai cada vez mais prejudicar a criança, eu tenho que entender o seguinte: se essa criança já tem um desenvolvimento cognitivo que é comprometido, e ela está lá usando a tela e perdendo aquele negócio daquelas fases do desenvolvimento, aquelas etapas críticas do desenvolvimento, não é legal. Não é isso que eu deveria estar fazendo nem com uma criança normal, e pior ainda com uma criança que já tem dificuldade, porque essas etapas do desenvolvimento é o exato momento que ela tinha que estar sendo estimulada. E ao usar esses dispositivos nessa faixa etária com muitas horas, e aí nessas horas ela vai abdicar do tempo que ela estaria brincando, tocando nas coisas, desenvolvendo coordenação motora, eu estou piorando ainda mais a situação. Mas não é a tela que está piorando, aquele mesmo raciocínio. É a oportunidade que ela está perdendo de estar se desenvolvendo. Exato, é o custo de oportunidade que a gente chama isso. Para eu estar fazendo alguma coisa, eu estou deixando de fazer outra. Então o que eu estou perdendo nessa brincadeira aqui? Tá? Então assim, celular, smartphone é ótimo, é uma atividade ótima para pessoas com dificuldade cognitiva porque é fácil para elas usarem, tá? Porque é feito para ser fácil. Mas a gente tem que tratar esses dispositivos não como uma ferramenta primária, mas como mais uma forma de diversão, de entretenimento, mais um brinquedo, por assim dizer,
E aí a gente vai adaptando. É só não exagerar, tá? Aquela coisa bem antiga, né? A diferença entre o veneno e a cura é só a O dose, remédio. tá? Uhum, É verdade. Uma coisa que não estava nem no nosso bate-papo, mas na hora que você fala da dose, me vem na cabeça, né? A uhum, história do quando vai virar doença. Né? Eu uhum, já li a respeito do CID-11, que vem uma nomenclatura, uma terminologia aí, já classificando alguma coisa referente a uma patologização, se é que existe essa palavra, referente ao uso exacerbado de gamer, né? O que tem para uhum. sair, o que tem realmente por vir aí em relação a isso? Acho que no meu próprio Instagram já deve ter uma postagem sobre isso. Acho que eu fiz um post sobre isso, se minha memória não me falha, tá? Mas no CID-11, o Gaming Disorder, que vai chamar, ele tem prós e contras, tá? E de fato, a dependência de games é um transtorno real. Aqui pra gente no Brasil, ela é bem menos preocupante. Na Índia, China e Coreia do Sul e Japão, então o Oriente tradicional que a gente sabe aqui, é um problema muito maior, tá? Porque eles têm uma cultura muito maior disso. Mas é basicamente o seguinte: se você tem um hábito de uso de games que vai te gerar prejuízo, tá? Funcional, ou seja, você vai estar deixando de fazer algumas coisas importantes na sua vida para jogar. Então, por exemplo, eu vou deixar de fazer o trabalho da faculdade. Tô nem aí se eu tiro zero, vou jogar. Você começa a ter prejuízos familiares e relacionais. Então, minha mãe e minha namorada, minha esposa, eu tô perdendo meu casamento por causa do jogo. Se eu tô perdendo emprego por causa do jogo. Então, a gente vai ver o nível de prejuízo. A pior medida que a gente pode usar, a pior medida, tá? É tempo. Tempo não é uma boa medida. Não é porque o cara joga 8 horas por dia que ele é viciado, mas assim o nível de Uhum. prejuízo que aquilo vai causar. Então, se eu fico 8 horas jogando, mas eu consigo fazer todas as coisas no meu dia a dia, estudo, não tenho nenhum prejuízo, isso beleza, cara. A sua diversão, é seu hobby, seu passatempo. Agora, E é se eu só em jogo relação 8 a horas. jogo? Oi? O CID-11 está incluindo só jogo. A dependência de internet, ela ainda não é um diagnóstico nosológico, você não tem uma definição, a dependência é XYZ, não foi incluído no CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, que a própria OMS ela vai distribuir, mas está no DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Psiquiátricos, que está na quinta edição, mas ele é só para notear transtornos psiquiátricos e ele não está como um diagnóstico principal. Ele está lá nas notinhas de rodapé como uma possibilidade de diagnóstico, coisa que a gente tem que estudar melhor para poder saber fazer, tá? Mas aí, a dependência de internet, ela entra em outra história, ela é um pouco mais aberta. A de games, não, ela já tem já está categorizada, já está bem definida e aí já pode rolar diagnóstico. Tá? Já pode rolar assim, formalmente, tá? Com um códigozinho e posso encaminhar. E é exatamente por isso que a MS fez. Porque eles pensaram assim, ó, próxima vez que a gente for rever o nosso catálogo de doenças, a gente vai levar muito tempo. Mas o negócio a gente já vê que tem problema. Então é melhor agora eu definir um critério de diagnóstico, um critério que mesmo que vá levar a problemas no futuro que a gente vai ter que adaptar, mas é melhor ter agora e dar para essas pessoas que têm essas características e têm esses problemas e essas dificuldades e têm prejuízo, uma oportunidade no futuro de buscar tratamento no sistema público, num plano de saúde, por exemplo, porque elas têm lá categorizado o CID, um número, do que essas pessoas ficarem sem auxílio e todo mundo fazer um tratamento de qualquer jeito. Então, essa coisa do CID é mais uma primeira tentativa de homogeneizar o tratamento, de homogeneizar, deixar tudo igual à forma com que a gente lida com esse problema. Tá? Já a internet é Ótimo. outra história. A internet é uma confusão, tá? Dependente da internet é uma confusão. Então aí é outra história. Não, maravilha. É outra live. É outra. É tipo isso, Pauta é para bem outra diferente a live. história. Uhum. Não, beleza. E voltando para a condição dos pais, né, da responsabilidade dos pais, que entra aí Uhum. pelo tudo que você falou, a condição do tempo, a condição da qualidade do jogo, da classificação desse jogo ser adequada. Quais existe alguma estratégia e aí como você direciona esses pais para orientação realmente, né, de classificação de... Eu uso aqui, por exemplo, Family Link. Né, Uhum. minha menina de 10 anos, eu dei o celular para ela pouco antes dela fazer 10 anos, e eu uso o Family Link, foi super bem negociado, ela aceitou muito bem e tal, foi tranquilo. Quais Uhum. outros recursos a gente pode usar? Assim, o que você orienta nas suas sessões para os seus pais, nas suas aulas, Eu tenho um como curso, estratégia de monitoramento? eu tenho um curso de 2 horas, que eu chamo de Games na Prática Clínica, tá? A ideia é muito Tem que fazer, simples, gente. a ideia é bem tranquila, tá? Não estou fazendo propaganda que eu não fiz ele Faz aberto, fiz ele online, só tem que uma fazer vez. online agora. Pode ser uma possibilidade, né? Mas nesse curso é basicamente isso, assim, ó, você pode usar games para várias coisas. Games são, principalmente os games abertos, né? Aqueles que não tem um roteiro. Então, Minecraft eu sempre pego de exemplo porque todo mundo conhece.
o Minecraft ele é ótimo para você ver diversas habilidades da criança, diversos comportamentos que ela tem de forma ecológica. Então, capacidade da criança de resolução de problemas, a tolerância à frustração, capacidade de formular estratégias, a capacidade da criança de memorizar determinados caminhos, a orientação espacial. Você tem um monte de coisa que você pode usar ali para você avaliar de forma qualitativa, não um teste, não é uma coisa que você vai falar assim, vou pegar e vou aplicar o Minecraft na pessoa. Não é isso, mas você fazendo ali, jogando com a criança, você vai conseguir ver um monte de coisa. E aí eu sempre falo assim, olha, o Minecraft ele é ótimo porque ele sem tutorial, tá, isso é importante. O Minecraft sem tutorial, ele leva a criança a ter que se virar ali, né, para ele fazer alguma coisa. Uhum. Então tem jogos que são bons, tá? Tem jogos que é aquele negócio, dentro das oportunidades que ela vai perder, esse jogo pelo menos vai ajudar, tá? Então, Minecraft eu tenho certeza que é uma coisa que ajuda, mas aí eu não tenho como falar esse jogo. Porque o que acontece? Videogames eles têm vida útil, né? Um jogo ele dura 2 anos, aí depois a galera passa para outro jogo, tá? Então, assim, eles morrem, eles nascem e morrem, eles deixam de ser jogados. Então, é muito difícil de falar isso, sabe? Então, o que acontece? Eu geralmente falo assim, ó, vamos ver, vamos jogar. E aí eu uso o raciocínio clínico. Aí eu pego lá e falo assim, esse jogo tem isso aqui, ele exige isso, faz isso aqui, porque a gente estuda para isso. Aí a gente vê, tem isso aqui serve para isso, e a gente vai usando. Então, no caso dos pais, o que eu recomendo muito? São, primeiro, antes de tudo, na verdade, tá? Antes de eu recomendar, eu deixo claro que quem vai escolher o jogo não é você, são as crianças. É a mesma coisa você falar assim, criança, agora eu vou te recompensar por bom comportamento. Toma esse prato de salada, que é saudável. Aí a criança fala, beleza, excelente recompensa, tô super feliz por ter ganhado isso. É mesmo você chegar pra criança e falar assim, nossa criança, parabéns, você vai ganhar seu presente. Toma esse jogo de estratégia super complexo aqui, que vai te estimular todas as suas Oh, funções cognitivas, super complicado, a criança vai olhar pra mim, obrigada, papai. mas eu queria jogo de Só que corrida. não. Então, assim, primeira coisa, quem vai escolher a mídia que vai ser consumida e quem vai escolher a atividade que vai ser desempenhada não é o pai, é a criança. A diversão é da criança, não é do pai. Primeiro, número um. Mas isso não significa que o pai não possa fazer ou estimular a criança a determinadas atividades. E aí que entram os jogos multiplayer, os jogos que as pessoas vão jogar juntas. Então, se o pai chega com o filho e fala assim, filho, eu tenho esse jogo aqui, você quer jogar comigo? Bora lá, vamos testar isso aí, um orçamento sem compromisso aqui. A criança fala, beleza, vamos. E aí os dois criam uma atividade juntos, os pais podem conseguir monitorar muito melhor, além de desenvolver relação com o filho, desenvolver um monte de coisa, os pais conseguem monitorar muito melhor o que o filho está fazendo. Então, para começo de conversa, jogo multiplayer. Então, o pai vai lá, vai escolher o jogo, ver se o jogo dá para jogar em conjunto com o filho, e ele vai olhar a recomendação de faixa etária para aquele jogo. Tem lá nas caixas dos jogos que você compra na loja, tem lá, recomendado para tanta idade. Você pega e joga aquele jogo com a criança. Eu gosto muito de jogos de estratégia. Tá? Jogo de estratégia que você tem que parar para estudar o jogo e para você ter sucesso. Aquilo te ajuda muito na leitura, muitas coisas, mas isso não é divertido, isso é coisa para muita gente específica. Então, as crianças vão ter que escolher o que elas gostam. E se elas escolhem o que elas gostam, cabe aos pais a estimular elas nos comportamentos que ele quer que seja apropriado. Então, se o pai quer que a criança leia e jogue, então fala assim, não, toma esse jogo aqui, aí eu te ensino a buscar na internet os tutoriais do jogo para você poder ser bem sucedido no jogo. Então, é muito mais o pai saber organizar a vida dele com o filho do que qualquer outra coisa. Não tem segredo, não. A Juliana está perguntando, uma dúvida que inclusive é minha, eu ia fazer, Ju, até Hum. no particular, depois até. O que você acha, qual é a orientação profissional de crianças assistirem esses jogos, né, o Minecraft, o Roblox, por outros gamers? Porque isso é uma febre. O meu menino de 7 anos, realmente ele fica, menino, horas aqui, assistindo outras pessoas jogando. Né, Uhum. os streamers aí, como é que isso acontece, assim, cognitivamente, que efeito tem isso? Existe algum benefício nisso? Não li nenhum estudo na literatura sobre isso até então. Então, tudo que eu vou fazer a partir daqui é puramente inferencial com base no que eu sei. Posso estar errado, posso não Uhum. estar errado, tá? É um palpite. Uma Mas opinião. é uma opinião. O que ele está fazendo ali nada mais é do que consumir o hobby, tá? Se você tem um enxadrista que ele passa horas assistindo outros jogadores de xadrez a jogar xadrez, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Quando eu quero assistir, eu vou assistir por duas coisas. Primeiro, raramente eu vou assistir um cara que tem um nível de habilidade menor que o meu. Tá? Raramente, esse cara aqui não sabe jogar o jogo direito, não. Deixa eu assistir ele aqui. Não é assim, o enxadrista não vai ver jogo de amadores, tá? A ideia é que eu vou geralmente assistir pessoas com mais habilidades, ou pelo menos uma forma de entreter melhor do que o que eu faço, tá?
Então, geralmente, quando essas crianças estão ali, rapidinho, quando essas crianças estão ali consumindo determinados streamers, né, elas estão aprendendo sobre o jogo que elas estão tendo. O que eu recomendo? Ao invés de ficar assistindo streamer, o legal seria essas crianças estarem lendo sobre o jogo, tá? Ao invés de eu ver o streamer fazer a estratégia, eu vou lá e leio sobre a estratégia. Mas isso não é a mídia que as crianças gostam de consumir hoje. As crianças gostam de consumir vídeo, tá? Então, assim, é a mesma coisa. É a mesma história. Se você vai ter a criança que vai passar 6 horas assistindo uma coisa no computador, o problema é você que não está conseguindo criar oportunidades da criança ter outras atividades de lazer. Então, se você mora no Uhum. apartamento, Covid-19 andando na rua, e Fala. você está lá no apartamento e você é uma criança, o pai não te deixa sair, qual que vai ser a atividade que você vai desempenhar? Tá? Então você não tem muita opção. O pai ali cabe a ele e fala assim: filho, temos outras coisas para fazer, vamos estimular o filho a fazer. Se o filho não quiser fazer aquilo, se não for interessante para ele, você não tem como injetar interesse na criança. Mas você tem como estimular outras coisas. O pai tem que se virar para criar atividades engajantes para a criança. Tá? Muito do que a gente tem na dependência de games para criança está muito mais relacionado a uma privação, a uma falta de oportunidade de outras atividades de entretenimento do que qualquer outra coisa. Jogos de videogame são fáceis de se fazer e de utilizar, então assim, um monte de graça você consegue um tanto de jogo hoje em dia. E eles são uma mídia que você consome por horas. Ninguém joga um jogo só por 2 horas. Mas aí, quando você vai assistir um filme, você paga R$ 30 no cinema, assiste 2 horas e acabou aquela história. R$ 30 hoje em dia, você pode comprar não sei quantos jogos e você vai se divertir por não sei quantas horas. Então, a concorrência é grande, tá? Então, para você dar uma atividade engajante para a criança, é mais difícil do que os jogos. Então, a ideia é você falar assim: ó, então tá bom. Já que a gente tem isso que você quer fazer, vamos fazer da forma melhor? Vamos ali dar um jeito de fazer essa atividade sem que você tenha muito prejuízo no futuro. Beleza? Não, o que você fala tem muita razão. Como mãe, eu estou experimentando essa condição. Vai fazer 3 meses que as crianças estão em casa. E aí eu fiz Uhum, alguns combinados com eles aqui, essa condição de consumo do Xbox, por conta do menino de 7 anos, principalmente, né? Eu coloquei lá 2 horas por dia de Xbox no máximo. E aí, eu uhum. não sei se vocês sabem, pais que estão na sala, o Xbox ele tem um temporizador, né? A gente consegue colocar lá e ele vai avisando, ó, tem 1 hora que você está jogando, tem 1 hora. E aí é tão bacana isso que flui naturalmente que o meu menino mesmo ele desliga, fala, ó, já deu minhas 2 horas. Aí ele dá o tempo dele e vai pro computador. Mas Tem ele uma vai forma mudando o interessante de fazer estímulo. isso. Tem uma forma bem legal de você fazer isso que não é dar para ele de graça as 2 horas. Você vende as 2 horas para ele. Que, ó, se você lavar a louça, você ganha meia hora. Se você arrumar sua cama, você ganha 10 minutos. Oh, Você vende as horas que a criança tem gostei. direito a usar. Isso é coisa da terapia cognitivo comportamental para crianças, né? Então, assim, se a criança tem um comportamento que você quer que ele seja mantido, você vai lá e reforça. Se a criança já gosta de jogar videogame, qual que vai ser o reforço que você vai usar? Você está unindo o útil ao Aham. agradável aí, tá? Então, isso é uma coisa que é interessante você fazer, principalmente se você pensar assim: olha, eu vou jogar por 2 horas, meu filho joga por 2 horas, mas o que você está ganhando com isso, mãe? O que você faz? Você só está deixando ele às 2 horas? É tipo assim, você tem que ter uma Eu tô contrapartida com o pai, descansando, assim, sabe? Emanuel, eu tô descansando. Então você tá pagando 2 horas de videogame pro seu filho para você poder descansar, entendeu? Mas pensa bem, Eu o que tô que você pode fazer? trabalhando. Você tá arrumando o quarto dele? Ou ele tá arrumando o quarto dele? Entendeu? Esse tipo de coisa Não, é legal. a gente faz em conjunto. Aí, Essas ó, coisas esse é o de ideal, fazer em conjunto. organizar, é legal. Sim, Aham. mas pensa bem nesse negócio de vender horas do videogame, porque ajuda bastante a pessoa a entender que, olha, não existe almoço grátis na vida, né? Raramente eu vou ganhar alguma coisa de graça. Eu preciso fazer alguma coisa para ter uma recompensa. Tem que ter um certo nível de esforço. A gente valoriza o que a gente se esforça para obter mais do que o que a gente ganha de graça, né? Então é uma coisa que Não, fica sem aí dúvida. para se pensar. Bem, faltam 15 minutos para a gente finalizar nosso tempo. Uhum, Dentro dessa temática toda, vamos às considerações finais, então. O que que a gente ganha, né? O que que as crianças ganham efetivamente com o jogo, uhum. cognitivamente falando? O que que serve de estímulo para elas? E a gente vai finalizando a nossa conversa. Tá bom. E Olha, vocês aí, se tiver alguma dúvida, né? É o momento de mandar para eu ler para ele no é final. verdade. Então vamos lá. A literatura científica ela começou muito feliz, assim, olha, de 2006 para cá, a literatura científica assim, nossa, videogames melhoram a cognição, nossa, videogames melhoram a atenção, nossa, blá 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 blá. E aí, isso é muito legal e interessante, só que o que a gente tem na neuropsicologia é o seguinte, generalização dos efeitos, que é o que a gente chama.
Não adianta nada eu ficar 7, 8 horas por dia jogando jogo da velha, porque onde é que na vida eu vou aplicar as habilidades que eu ganhei no jogo da velha, tá? Então, muito do que você ganha no videogame, e é o que a literatura encontrou, é o seguinte, eu tô ganhando ali uma habilidade no videogame, eu tô jogando ali, ganhando uma coisa, mas onde que eu vou aplicar aquilo ali na minha vida, tá? E você encontrar um conhecimento que é aplicável é muito raro para habilidades cognitivas puras. Então, vamos pegar assim, atenção, funções executivas, memória, essas coisas. Treinar habilidade de base, assim, sabe? Isso é muito difícil. Mas para habilidades metacognitivas, que é o que a gente chama, ou as habilidades mais abrangentes, abstratas, faz todo sentido. Deixa eu dar um exemplo. Aprendizagem da segunda língua. Você tem muita gente, pode pegar muita gente que aprende inglês porque jogou videogame. Porque para ela poder progredir no jogo, ela tem que saber ler o que está ali. Tá? Então ela vai ter que aprender inglês, não é porque eu vou ser um profissional de sucesso no futuro se eu souber inglês, porque isso vai me ajudar a ter um emprego melhor, porque eu vou poder me comunicar com metade do mundo. Não, porque eu quero passar na fase. A aprendizagem, ela é Uhum. assim, ela tem que ser autorizada por pequenos fatores. Então, aprendizagem de segunda língua, aprendizagem de fatos históricos, é uma coisa que é muito importante. Tem vários jogos que eles representam a história, então você não está lá vendo a Segunda Guerra Mundial, você está meio que vivendo a Segunda Guerra Mundial, então você vê em primeira pessoa. Ao invés de ficar uma memória semântica, né, aquela memória de um fato que você tem, é uma memória de algo que você viveu. Isso ajuda muito a consolidação da memória. Então, aprendizagem de segunda língua, aprendizagem de fatos históricos, aprendizagem de regras, principalmente. Então, regras de física, isso é muito interessante. Então, olha só, se eu perguntar para vocês, todos vocês, o que que aconteceria se um ovo caísse do Cristo Redentor? Eles vão me falar, o ovo quebra. É natural, mas vocês já viram um ovo cair do Cristo Redentor? Isso é um raciocínio que a gente faz, que é um raciocínio inferencial baseado em fatos. Você nunca viu aquilo ali acontecer, mas você tem ali uma noção com base nas regras que você tem. O ovo é frágil, se ele cai de um lugar alto, ele quebra. O Cristo Redentor é um lugar alto. Portanto, se ele cai do Cristo Redentor, o ovo vai quebrar. Então, quando você joga jogos que são realistas e tem física, você já começa a aprender determinadas regras, porque você viu que ela aconteceu, você associa aquilo ali, e aí você vai entender, olha, se o carro passar em cima da pessoa, a pessoa é jogada para cima e sai voando igual uma doida. Então, eu nunca vi, nem precisei saber, mas eu vi um fato acontecendo, eu já consigo fazer esse tipo de associação. Então, essa aprendizagem Uhum. associativa, ela é muito interessante também. Mas o que eu estou falando aqui são de coisas abstratas, são coisas que são metacognitivas. Então, elas não são as funções cognitivas propriamente ditas, são coisas que é mais o pensar sobre o pensar, né? Aquela coisa que você precisa ter um pensamento base para aquilo ali acontecer. Então, para eu poder, primeiro, antes de chegar lá e falar assim, ah, isso aqui vai acontecer, se tal coisa vai acontecer, eu tenho que ter a minha atenção dedicada, eu tenho que ter minhas funções executivas propriamente funcionando para poder conseguir fazer essa referência. E aí os games eles vão servir exatamente para isso, eles vão ajudar nesse desenvolvimento dessas habilidades, tá? Muito bom. Ah, A peraí, esqueci de Daniela. falar. Esqueci de Ah, falar, pode desculpa. falar. E aí, pensando em funções executivas, cognição geral, inteligência, atenção, essas coisas. Saiu um estudo muito, muito bom em 2018, que ele deu um tapa na cara de todos os cientistas, basicamente. Um estudo super sólido. Eu nem sei quantas citações ele tem hoje, mas esse negócio caiu igual uma bomba na literatura, nos cientistas que estudam isso. Basicamente, ele está falando o seguinte: videogames não melhoram nenhuma função cognitiva. Videogame não melhora a atenção, videogame não melhora a percepção, videogame não melhora a função executiva, não melhora nada, tá? Mas jogadores de videogame, eles apresentam melhor nível de atenção, melhores níveis de funções executivas, melhores níveis dessas coisas. Por quê? Não é causa e efeito, tá? Não é porque você joga videogame que você melhora essas funções. Mas como jogar videogame é uma atividade que é intelectual, essencialmente, você está usando seu cérebro para jogar na maior parte do tempo, você está ali jogando, e se você Resposta. já tem. Não, se você já tem uma boa habilidade com aquilo ali, você vai bem no jogo. Se você vai bem no jogo, você é reforçado positivamente para aquilo, você fala assim, poxa, eu tô indo bem nesse negócio, que legal, tem uma coisa que eu sou bom na vida. E aí você vai tender a fazer mais aquilo ali. Se você tende a fazer aquilo ali mais, você vai ser um jogador de videogame. Então, os jogadores de videogame geralmente apresentam melhor número, melhores habilidades executivas e aí de funções cognitivas do que pessoas que não jogam. Mas é a mesma coisa de jogador de basquete. Jogador de basquete, eles geralmente são muito mais altos que uma pessoa normal. Mas não é que você jogar basquete te deixa mais alto. Vai te Mas pelo elevar. fato. Mas não é isso. Mas é porque você, sendo mais alto, você vai ter mais sucesso ao jogar basquete, Uma então você vai se tendência. inserir naquele grupo dos jogadores de basquete. É um Então, perfil videogames cognitivo, vamos dizer, é o né? perfil É um cognitivo, é o perfil perfil das cognitivo pessoas de que vão. jogador. Aham. Exatamente. Então, videogames não melhoram a vida das pessoas, né, cognitivamente, não te deixam mais inteligente, mais atencioso, nem nada. Mas eles vão te deixar estimulado. E é isso que a gente vai terminar. Sim. Estou falando de adultos. Então, adultos idosos, né?
Então, o adulto, ele, antes dele fazer a atividade passiva, assistir Netflix, televisão, blá, 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 se ele estiver jogando videogame, ele pelo menos tá mantendo aquele músculo ali, que é o cérebro, ativo. Ele não tá parando Sim. de fazer uma atividade. Então, é importante que você pense ali, olha, dentro de fazer uma atividade passiva, que eu não vou estar mexendo, prestando atenção, fazendo uma coisa, estimulando meu cérebro, e jogar videogame que não vai melhorar, mas vai manter, eu prefiro jogar videogame. Tá? Não, essa última fala sua me abriu aqui um monte de caixinha de pergunta, mas também seria uma outra live, porque entra Uhum. aí em estratégia de ensino mesmo, né? Gamificação, que está um negócio, já me abriu um monte de pergunta. Mas não vou fazer ela agora não, porque eu vou respeitar os telespectadores. A Tá bom. Dani me perguntou aqui, ó. Vários estudos relatam que o tédio é um fator positivo em alguns momentos para o desenvolvimento. As telas não influenciam reduzindo a capacidade da criança de lidar com o tédio e aprender como lidar com ele? Eu tenho uma palestra de 50 minutos falando a importância do tédio na vida. Tá? Esse é um dos fases que eu mais gosto. Porque antigamente, quando a gente tinha que andar de carro, né, fazer a viagem familiar, que lá é uma porcaria, né? Toda criança odeia viagem familiar. Mas quando você está fazendo uma viagem familiar, você está lá dentro do carro, na década de 80, você não tem muita coisa para passar as 8 horas que você leva na sua viagem, não. O que você vai fazer para passar o tempo? Contar árvore, contar cabrito, inventar história e fazer um monte de loucura. Eu sempre gosto de E ficar brincar perguntando pro pai, tá chegando? Tá e ficar chegando? perguntando Tá para a pessoa. chegando? Mas é exato, isso é a criança desenvolvendo a capacidade dela de lidar com o tédio. Hoje em dia, quando você vai lidar com o tédio, você tira o celular e você vai fazer alguma coisa. Você não tem privação de estímulo, você está hiperestimulado. Então, ou seja, você tem sempre diversão para fazer. Você nunca fica sem nada para fazer na sua vida. E por que que isso aqui é importante? Porque eu preciso aprender a lidar com o tédio desde criança, tá? A gente que é adulto, que está aqui provavelmente vendo essa live, não lidou muito com isso. Mas se vocês pegarem as crianças hoje em dia, quando elas ficam entediadas, elas ficam frustradas, porque elas não sabem lidar com o tédio, tá? Então, o que que acontece? Aquele ditado antigo de cabeça vazia é a oficina do diabo, você lembra? Então, eu Uhum. sempre falo, deixa o diabo trabalhar, gente, deixa o capeta trabalhar na cabeça das crianças, assim, porque elas têm que inventar atividade para elas fazerem. Elas têm que fazer isso. Quando a gente era criança, a gente estava entediado, a gente quebrava a casa inteira. Mas sabe por que a gente quebra a casa inteira? Porque a gente estava inventando alguma forma de, de me estimular cognitivamente. E De se eu resolver tô problema, né? de resolver o problema. E eu estou me estimulando, aquela coisa. Agora, se a diversão é sempre entregue para mim, se a forma de lidar com o tédio é sempre entregue para mim, quando que eu vou ter uma janela de aprendizagem para isso? Nunca. É a mesma coisa, aquela mesma história lá do começo. Né? É muito mais por o que você perde ao fazer do que o próprio jogo em si, sabe? A própria diversão, o próprio celular e essas coisas. Muito boa resposta. Assim, serviu como uma luva para mim. Me iluminou agora. Obrigada, Dani, Que bom. pela pergunta, porque o meu menino, assim, ele fica, pelo menos 2 vezes no dia, ele chega para mim e fala, mãe, tô com tédio. E eu, às Que vezes, bom. precisando aqui montar aula, fazer alguma coisa, exatamente no momento que eu estou mais laborativa ali, ele vem, mãe, tô com tédio, e eu Você tendo que fala para ele, resolver o problema você de que criança. Vou dar lute. essa resposta. Hã? Fala assim, você que Oi? lute. Você que lute. É, exatamente. Vou dar essa resposta para ele. Então, vai lá, inventa um jogo aí, depois a mamãe vai jogar com você. Isso mesmo. Sabrina, Só vai faz ficar aí um gravado seguro pra assim. casa, né? Faz um seguro pra sua casa pra você não perder ela. Que ele vai quebrar alguma coisa, Ih, não, mas aqui, eventualmente. se um dia quando você vier a Mãe Maçu, você vai vir aqui em casa, né? Que você está me devendo uma visita no espaço até hoje, É né? Seu verdade, tô devendo. Emanuel, com vergonha. É verdade, Mas tem que ir. aí, você vê aqui em casa a gente não liga para nada, meu filho. É rabisco na parede, é É, papel de tô parede prevendo. rasgado. A infância tem que ser livre, sabe? Tem que Essas ser. coisas. Todo animal, todo Emanuel, mamífero brinca. é desse jeito. Faltam 5 minutos para a nossa live. Eu queria te agradecer muito a sua Eu que disponibilidade. Eu agradeço, foi falei que divertido. passa rápido, né? Exatamente. Né? Flui, Passou rápido né? mesmo. Eu nem vi. Passa Fui. rápido. E eu falo muito Flui. também, né? Então, acabei falando muito. Eu sempre falo muito. É desse jeito. Muitíssimo mesmo. Obrigada pelo sei que a vida é corrida, que você é super ocupado, né? Que você tem aí o seu público e as suas aulas e o seu consultório, né? Galera, o Emanuel atende em BH, né, Emanuel? Online, todo o universo. Tá online Eu agora, não posso atender, 100%. ninguém pode Então, atender mais presencial, né? Tá fechado, você não tá, pode. você tá de todo mundo agora. Você tá igual Esse tribalistas. exato, exato. Então, é engraçado que o pessoal pergunta, nossa, mas você vai tratar a dependência de internet pela internet? Aí eu falo,
Mas exatamente. Tratar a dependência de internet, smartphone, videogame é muito mais. Não é a pessoa parar de usar, porque isso é impossível, tá? Parar de usar. Não é muito mais você saber quando usar e como usar. Então, assim, dá Exatamente. perfeitamente até indicado, assim, que o próprio processo terapêutico já é uma melhoria que a pessoa vai ter. É usar por um propósito, tá? Perfeito. Então sigam lá o Emanuel Quirino, só clicar aí, gente, né, no Vou nomezinho fazer isso. dele, entra em contato pelo Messenger, não, gente, que eu tô velha, Messenger não, como é que é? Direct. Direct, Eu falei que as tô coisas velha. mudam, né? A gente não acompanha isso, As não. coisas Tem razão. mudam, né, gente? Eu sou da época do Orkut, É, exatamente. as Exatamente, tem como coisas fazer mudam. Eu isso, sou não. da época nem do Orkut. Como é que era aquele negócio? MSN, que você precisava passar um número para a pessoa ainda. Eu sou muito ICQ. velha. Isso aqui, eu peguei isso, Emanuel. Nossa, Hum? mas você não é do tempo do ICQ, não. Você está Eu mentindo. Você sou do tempo desse estudou aqui. sobre ICQ. Não, você Não, tinha é porque eu 5 anos comecei com nessa 6 anos de época. idade, né? Eu tinha 6 anos de Ah, idade. não Já tinha tempo falei? desse aqui. Ah, tô Eu tinha. dizendo. Você sempre foi esperto na tecnologia. Uhum, exatamente. Mas é isso Ok. então, né? Obrigado, viu, E gente? cursos? Tem cursos aí na área para sair? Como é que tá? Eu estou evitando fazer meus cursos online sempre por esse tema, porque eu prefiro fazer isso presencial, por um motivo muito simples. Sempre que eu falo de tecnologia, eu sou recebido primeiro como aquele cara que fala de um tema que é estranho, que ele vai chegar aqui para acabar comigo, falar que a tecnologia é melhor que tudo, não sei o que, não sei o que. Então tem uma resistência muito grande por parte dos psicólogos. Então, para mim ainda, curso sobre a minha área, por mais contraditório que possa parecer, ele é presencial. Porque no presencial eu tenho como me defender, tá? Porque as pessoas vêm com Aham. todas as armas, todas as pedras na mão, tá? Vem com tudo isso aí, e aí eu pelo menos consigo esquivar dessas pedras quando eu tô presencialmente, porque eu vejo elas chegando. Agora online não tem Aham. como, aí a pessoa vai ficar puta comigo, vai discordar de algum argumento meu e vai ficar perdida, não tem como fazer isso. Então online eu faço muito pouco, exceto no meu curso de atendimento psicológico online, que é voltado para psicólogos, que está lá na plataforma da formação continuada em neuropsicologia, neuropsi.online, que aí é um curso mais específico que eu ensino assim, o pessoal a atender online de uma forma certa, com dica prática. É um curso Uhum. assim, sem lenga-lenga, faz isso aqui que vai ser bom para vocês. É bem um norte, tanto que o curso chama Guia Prático. Então, se quiser dar uma olhada lá, mas ultimamente eu estou dedicando mais para minha carreira clínica, tá? Que é uma coisa que eu acho que chegou a hora da gente fazer com mais afinco, principalmente pelo momento, tá? Pra você ter ideia, Sim. aumentou em 43%, esses dados dos Estados Unidos, aumentou em 43% o uso de videogames que chega próximo do nível abusivo por crianças e adolescentes nos Estados Unidos. Então, você tinha crianças que usavam, ok, mas não tinha muito prejuízo, mas subiu 43, essas crianças estão aqui na tábua da beirada para chegar no nível abusivo. Então, o problema aumenta, Uhum. mas é por aquele negócio que eu te falei, é por falta de outros estímulos, né? Falta de outras oportunidades. Sim. E você faz supervisão também? E supervisão em quê? Em neuropsicologia? Supervisão é isso, para outros Sim, sim. psicólogos te procurarem para Em fazer supervisão, neuropsicologia, né? nesse assunto, sim, nesse assunto. Eu estou dedicado Nesse exclusivamente a esse assunto. assunto, como eu falei. Nesses últimos 5 anos, eu estou só isso aqui. Estou trabalhando com isso aí. Ótimo. Beleza? Referência, top. Ótimo, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Uma boa noite para vocês, um bom descanso, que amanhã é feriado, né? Vamos todos Ah, é. descansar. Pelo menos eu Amanhã é preciso, feriado. tá? Fiquem com Ótimo, vamos Deus. descansar, Emanuel, gente. Tchau, um tchau. Beijo, beijo. beijo. Obrigada. Obrigada a Até todos a também, próxima. gente, que permaneceram até agora. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Tchauzinho. pessoal. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. A live vai ficar gravada assim, tá? Até quarta que vem. Um beijo, Tiagão.